Tá comigo? Posso começar aqui? A gente normalmente tem 10 minutos de tolerância, né? Já são 6h10. Normalmente as pessoas também entram aí depois de iniciado e esse vídeo aqui vai ficar gravado, tá? Para compartilhar aí no grupo e também extrair aí alguns insights aí também para a gente reforçar os conhecimentos, reforçar os pontos aí que a gente está trazendo hoje, tá? E realmente valorizar esse tema, né, que a gente está trazendo para discutir hoje, os pontos principais deles, que é referente à atualidade dos orçamentos. A gente sabe que cenários mudam, preços mudam e condições de planejamento mudam com o tempo e o orçamento ele deixa de representar mesmo a obra, né, que se vai fazer muito rápido. Então, são pontos aqui que eu vou trazer, pontos de atenção para todo mundo lembrar disso, né, quando pegar o orçamento para olhar, para analisar ou para produzir, que tem aí mais de 3 meses de realizado, tá? Então, vou mostrar para vocês aí com números como isso muda rápido. Eu costumo falar que orçamento é igual foto de paisagem, né? Você pode ir no mesmo lugar, com o mesmo ângulo, usar a mesma máquina, com as mesmas especificações, mesma lente, apontar para o mesmo foco, mas a foto de um dia para o outro vai ser diferente. Então, orçamento é a mesma coisa, né? Você está tirando uma fotografia daquele momento do mercado, daquele momento das condições da obra, e ao longo do tempo esse momento passa e as condições mudam, então é preciso estar atento aos riscos que o decorrer do tempo traz para as expectativas que são geradas, né, em cima de qualquer estudo de preços para obra de infraestrutura. Vou compartilhar minha tela aqui novamente. O tema hoje aqui, então, a importância aí do orçamento atualizado. E os tópicos principais, então, vamos falar como é que a inflação impacta a formação de preços, qual o comportamento da inflação sobre diferentes óticas, algumas premissas também que se alteram com o passar do tempo e como mitigar os impactos em seus orçamentos, tá? Já vou dar um spoiler aqui que o último slide é o seguinte: como mitigar os impactos em seus orçamentos? Você contrata a Baruf Consultoria, tá? Essa é uma das formas de você mitigar os impactos em seus orçamentos. Contrata gente que a gente estuda e te dá as respostas e te atualiza o orçamento para você correr menos riscos nos seus estudos, tá? Mas vamos lá, esses tópicos. Só passando rapidamente aqui, eu trabalho aí com orçamento desde 1997. Quando eu me formei engenheiro, eu já trabalhei no mercado da infraestrutura, já fui para o mercado da infraestrutura, infraestrutura urbana, consultoria focada em propostas. Trabalhei 5 anos numa grande empresa de infraestrutura na área de licitações e desde 2007 eu sou empresário de consultoria, atuando de maneira focada realmente nesse segmento de engenharia de custos, tá? Hoje a Baruf Consultoria é uma empresa com 35, nós estamos com 35 pessoas hoje na equipe e a gente atende aí as maiores empresas de construção, as maiores concessionárias de infraestrutura, os maiores projetistas de obras de infraestrutura, sempre com análises de custos, planejamento, acompanhamento, mas sempre focados em ter o pé no chão quando se fala em preço. Tá? Esse é o nosso propósito, de levar realmente responsabilidade para os estudos, porque outra coisa que eu costumo falar também, né? Obra cara é aquela que não fica pronta. E para ela não ficar pronta, basta ter o preço errado, tá? Não precisa de mais nada. Se você tiver o preço errado, assim, com o decorrer do tempo, ela vai se tornar, ela não vai ter sucesso, tá? Então, quando a gente trabalha em algum projeto, em alguma análise, é importante a gente ter a consciência do nosso papel nesses projetos, tá? Como engenheiros de custos, como analistas,
como planejadores e como gestores de grandes obras de infraestrutura, saibam que quando um estudo passa pela sua mão, a responsabilidade é muito grande. E a gente tem a oportunidade, ao receber esse trabalho, ao agregar conhecimento, gerando essas análises, a gente contribui para o sucesso de qualquer projeto, tá? Tenho essa consciência aí que eu, depois de 20 anos de profissão, eu posso afirmar para vocês que é muito válida, tá? André, posso fazer um comentário super rápido? Claro. É isso que você está falando é engraçado, né? Eu trabalho com gestão contratual, então eu entro basicamente na tentativa de mitigar ou solucionar problemas que acontecem ao longo da obra. E a grande maioria dos problemas são solucionáveis, né? Eles podem ter ou não algum tipo de sanção, algum tipo de dor, mas a maioria deles é sanável. Entrar com orçamento errado é insanável. E É aí, insanável, né? todas as consequências que vem disso, né? Porque É. aí o cara entra com atraso, entra com multa, então assim, o cara entrou com um prejuízo pequeno, esse prejuízo vai crescer ao longo do tempo, não só por força do erro orçamentário, mas por força das consequências do contrato, né? Então, é uma frase que você usa, né, que eu acho que é muito válida, assim, a pior obra é aquela obra que eu começo com orçamento errado, cara, porque eu sei que eu vou me arrebentar ao longo do tempo. E pela experiência de contratos, eu digo, 98% das soluções, dos problemas tem solução. Esse não tem. Isso não tem. Tem que voltar e fazer de novo, né? Às vezes não dá. Bom, relembrar aqui também, né, o propósito da Baruf Academy. A Baruf Academy surgiu de uma iniciativa aqui da Baruf Consultoria de compartilhar conhecimento ou contribuir com o conhecimento da equipe da Baruf Consultoria e do relacionamento do ambiente, né, que a Baruf Consultoria atua, trazendo temas importantes, convidados para trazer, abordar esses temas, ou aqui a gente da equipe também traz algumas vezes, né? Não fica só o André e o Daniel aqui, né, Daniel? Senão a gente vai cansar vocês. Mas a gente também traz pessoas aqui que atuam nesse setor para poder compartilhar conhecimento, compartilhar experiência e, de toda forma, elevar o nível do mercado em termos de atuação profissional, tá? A A gente gente já atua em teve, acho que soluções umas de 20 projeto, né? palestras, né? É, Já exato. falamos de BIM, já falamos de gestão de pessoas, já falamos de contratos, orçamentos, riscos, drones, tecnologias. Então, sempre tentar fazer isso para angariar o máximo de conhecimento para nós e para os nossos colegas. Exatamente. E aqui, né, a obra cara é aquela que não fica pronta. E vamos aí aos conteúdos que a gente trouxe, tá? Primeiro ponto, como que a inflação impacta a sua formação de preços, tá? Falando o que que é inflação? Inflação é a perda de valor monetário de um determinado recurso. Quando passa o tempo, aquele dinheiro, aquele recurso, aquele capital compra menos coisas do que ele comprava anteriormente. Então, é a desvalorização da moeda, é a desvalorização do poder de compra. E quando nós estamos trabalhando com obras de infraestrutura, o que que acontece, né? A gente fica voltando um pouquinho aqui no índice de inflação geral. Quando a gente é consumidor, a gente percebe a inflação ao fazer compra no supermercado, ao comprar um carro, a colocar gasolina, usar transporte e tudo mais. Agora, em obra, como é que a gente percebe a desvalorização da moeda? No, no aumento dos insumos, e aí a gente percebe os insumos que são mais relevantes para o projeto, tá? O que que tem de característica diferente da inflação em obra para a inflação geral? A composição da carteira geral, do índice geral de inflação, ela é meio que padrão, porque pelo perfil da população, leia-se que todos compram ou demandam o mercado de forma parecida. Então, o índice de inflação, por exemplo, um IPCA, um IGPM, que reajusta contratos de aluguel, ele meio que tem validade, tá, na maior parte da população que aquele índice quer representar. Quando a gente transforma esse problema em obra, o que que acontece? Cada obra tem uma composição de insumos diferente.
Se eu tenho uma obra de infraestrutura de pavimentação, os insumos de pavimentação é que vão compor a curva ABC do orçamento, e aí eu tenho um peso de cada insumo específico para aquele projeto. Se eu tenho um projeto também de pavimentação, infraestrutura urbana, mas em outro lugar, eu posso ter uma topografia diferente, eu posso ter uma obra de infraestrutura de terraplenagem diferente, a composição de insumos daquele meu outro projeto é diferente, mesmo que eu esteja dentro do mesmo segmento. E aí, conforme a gente vai ampliando os casos de análise, os casos que a gente está gerenciando, a gente chega à conclusão muito facilmente que cada projeto tem sua própria composição de insumos. A gente tem o costume de trabalhar com orçamento, ou de atualizar o orçamento por índice, até índices setoriais mesmos, que representam ali os grupos de insumos de determinado preço de obra. Insumo de pavimentação, insumo de obra de arte, índice de reajustamento de materiais asfálticos. Só que tem uma coisa: os índices representam um passado entre a pesquisa de preços, a composição de preços, a publicação do índice. A hora que sai o índice, ele está representando algo que aconteceu alguns meses atrás. Tá? E, além disso, ele não representa fielmente cada projeto. Tá? Porque, por mais que eu use um índice, por exemplo, de pavimentação para atualizar uma obra que ela é predominantemente pavimento, eu posso ter pavimento diferente no meu projeto. Ele pode ter um peso diferente no conjunto de serviços que compõem aquela obra. Tá? Então, qual a conclusão desse raciocínio aqui? Cada projeto tem sua própria composição de índices de reajustamento. Tá? Ou seja, ele tem a sua própria característica de perda de valor monetário daquele dinheiro que você pensou que ia gastar quando você fez o orçamento. Então, vamos ver um pouquinho mais de detalhe disso, tá? Em alguns casos, colocando na linha do tempo como uma contratação acontece. Se eu estou falando de obra, uma obra, ele tem uma produção, ele é produzido um preço de referência quando o projeto fica pronto. O projetista gera uma lista de quantidades, e aí, em cima dessa lista de quantidades, ele traz preços referenciais para dizer para o cliente do projeto: olha, esse projeto aqui representa esta obra, esse escopo, e o valor estimado dessa contratação é tanto. Ou no caso de contratações públicas, olha, o valor, que aí normalmente a administração pública usa o preço de referência como teto, ele vai falar: olha, o teto para contratar essa obra é tanto. Então, ele parte de um preço de referência que já tem ali as suas características de variação ao longo do tempo. Quando o projetista termina o preço de referência dele, aquele preço que está na planilha de orçamento de referência já tem aí uma defasagem de alguns meses. Tá? Deixa eu só fazer uma interrupção, desculpa. Você está apresentando? Ah, não tô não, é? Obrigado, Não sei se é André. só para mim, mas não está aparecendo nada. Não, tá aqui. Ah, Não, não tá tô certo. não, Obrigado, aqui. obrigado. Obrigado eu, né? Valeu, André. Então, assim, eu só estava aqui nos tópicos, né? E aí eu vim aqui, ó. Eu tenho a linha do tempo de uma contratação de obras. Então, eu tenho preço de referência feito pelo projetista, tomado como método de decisão para dimensionamento de capital para construir aquele projeto. Entre o orçamento de referência e a contratação da obra, eu tenho a licitação, que é aqui que ocorrem os compromissos em função de valor e de obrigações de contrato. Entre a licitação e o contrato, eu também tenho um tempo, ou seja, a empresa apresenta a proposta e ela começa a obra depois. E dentro do contrato, normalmente o contrato público e também os contratos privados, eles prevêem reajuste anual. Isso é comum no mercado da infraestrutura, os reajustes são anuais. Então, pois bem, números aproximados, tá? Entre o projeto sair e a licitação acontecer, em média aí um ano.
Entre a licitação acontecer e o contrato começar, em média, 6 meses. Entre a contratação acontecer e ocorrer o primeiro reajuste, mais 1 ano. Às vezes, o reajuste acontece com base no preço da licitação ou no preço de referência. Então, de certa forma, um edital de licitação pode tratar esta variação temporal. Porém, ele vai sempre tratar com base em reajustamentos por índices, não por um orçamento novo, não por uma precificação nova, tá? O risco da precificação vai continuar acontecendo, tá? Talvez o índice de reajustamento não reflita fielmente aquele escopo que a empresa vai executar no ano programado, após o reajuste. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Imagine que eu tenho esse aqui, as barras, tá? Elas são medições, a obra acontecendo, tá? Esse índice aqui, essa linha, tá? Que está aqui por cima, ela é a partir da apresentação da proposta ou da assinatura do contrato, né? Vamos chamar aqui. Vamos supor, assinou o contrato em outubro de 2020, a obra começou em julho de 21. O primeiro reajuste dessa obra aconteceu em outubro de 21, um ano depois da assinatura do contrato. Esse espaço aqui, ó, esse triângulo, significa o risco de preço deste período. Quanto mais próximo o contrato está do reajuste, maior é a defasagem do preço original e o preço reajustado. Se eu fizer a obra inteira no mês imediatamente anterior ao reajuste, a obra vai custar 20% mais caro do que a proposta que eu apresentei. Essa é a tese da defasagem de preço. O reajuste serve para cobrir essas perdas financeiras, tá? Só que isso aqui vai acontecendo ao longo do tempo. Então, vamos lá. A obra começou aqui em julho, muito perto do reajuste. Aqui em outubro, provavelmente aqui, o pessoal fez um planejamento para realmente realizar a obra após a atualização de preços, mobilização, aquisição, ou de repente alguma obra concentrada, né, que tinha um valor agregado alto. E a obra aconteceu a maior parte do tempo neste período, neste patamar. Que patamar que é esse? 20% a mais do que o preço original, tá? Esse reajuste, ele representa um equilíbrio de preços? Ele recompôs a perda inflacionária por conta do contrato? Não necessariamente. Se a obra é feita logo depois do reajuste, esse impacto é pequeno. Se a obra é feita muito depois do reajuste, esse impacto é grande. Eu tenho um impacto aqui de 20% até 34% de defasagem de preços entre o índice geral, aí eu estou usando inclusive o mesmo índice da obra, tá? Estou pegando o FIP Edificações, aqui é o FIP Edificações mês a mês, aqui é ele em formato de escada, porque ele é reajustado uma vez por ano. Então, veja que quando a gente está falando de obra reajustada anualmente, a empresa convive constantemente com preços defasados. E essa defasagem de preços, ela só é corrigida quando o reajuste acontece. Então, quanto mais próximo do reajuste quanto mais próximo do reajuste eu estou, o reajuste está chegando, a defasagem vem acumulada grande. Quando eu fiz o reajuste, a defasagem fica menor, mas ela continua crescendo ao longo do tempo, tá? Então, isso é uma coisa importante para se gerenciar e ter como conceito, tá? Aqui o mesmo conceito, só que uma obra com um cronograma diferente. Assinou o contrato lá em agosto de 2020, não realizou nada, reajustou o contrato, ficou 6 meses ainda para começar. Quando começou a executar a obra, ele fez parte do projeto aqui, tá? Mas ele fez uma parte aqui, uns 20%, 30% de avanço. Mas ele executou muito serviço muito próximo do reajuste. Essas medições aqui de abril de 22, maio de 22 e junho de 22, eu não sei quanto elas representam aqui, mas pelo tamanho da barra aqui, próximo de 30%, certo? Ele realizou esses serviços com uma defasagem entre 35 e 24.
ele está com uma defasagem aqui de 10% no preço. 10% no preço. Quem trabalha com orçamento sabe que não existe BDI com 10%. Você põe uma composição de BDI de 10%, 11% sobre o custo e não sobre o faturamento, ninguém aceita, né? Numa obra que ainda tem muita concorrência, muita gente participando e tal, a briga é constante, tá? Normalmente o lucro de uma obra é abaixo de 10, é da ordem de 6, 7 do custo. Veja só que nós estamos trabalhando aqui, ó, com uma defasagem de 15%. Então, o que que acontece? Nesta parcela da obra, a empresa contratada para executar o serviço trabalhou no prejuízo, tá? Trabalhou incorrendo em prejuízo, de fato, tá? Então, isso só acontece, tá, por uma ou má gestão do cronograma, má gestão ou uma gestão que você precisava ter mais eficaz do compras. Se você tem um planejamento bom e você consegue antever isso, você consegue antecipar compras, você consegue reprogramar cronograma, você consegue transferir riscos para eventuais subcontratados, tá? Porque aí você é dono do contrato. Você tem como atuar para mitigar esse risco, tá? Se você consegue enxergar o risco. Agora, assinou o contrato, vamos fazer obra, um oba-oba, ganhou, e vai fazendo. Não, daqui um ano tem reajuste, eu tenho que medir com o preço do P0. É isso que vai acontecer. Quanto mais perto eu chego do período de reajuste, maior o risco de tomar prejuízo, tá? E volto a dizer, estamos falando aqui em 2022, usando o índice FIPE mesmo de edificações, tá? Da ordem de 15% de perda monetária do valor do contrato, tá? Falando um pouquinho aqui de concessões. E quando a gente está olhando concessões, como é que a gente percebe essa perda de valor monetário, tá? Perda de valor de compra do dinheiro. Eu tenho um estudo de viabilidade que estima, né, sob a ótica do poder concedente da administração pública, um valor para os investimentos. Ele segue uma regra de contratação pública e tem uma linha de corte do estudo. Entre o estudo e o leilão, decorrem, às vezes, 2 anos, 3 anos. De verdade, eu nunca vi quem trabalha. Tem pessoas que trabalham com concessão aqui. Alguém já viu entre um EVTE e um leilão isso acontecer em menos de um ano? Pouco provável, pouco provável. Pouco provável. Então, em média, 2, tá? Muito provavelmente mais de 2 anos. Então, entre um EVTE e a ocorrência de um leilão, existe uma perda inflacionária. Normalmente, ela é corrigida por índices setoriais, tá? Ou IPCA, ou uma cesta ali de INCC e GPM, depende de quem está fazendo o estudo, tá? Ou eu já vi acontecer do poder concedente falar, não, não tem que fazer o orçamento de novo, eu tenho que pegar a tabela ciclo que eu usei lá no ano passado, os preços mudaram muito, a gente sabe que se o preço estiver errado, o mercado não entra no leilão, então a gente tem que atualizar a tabela inteira. Então, já vi isso acontecer também, tá? Mas, com muita frequência, entre o EVTE e o leilão, são aplicados índices de correção gerais, tá? Entre o leilão e a assinatura do contrato, são mais uns 6 meses. Entre o contrato e a contratação das primeiras obras, decorre-se aí 1 ano, tá? Porque normalmente no primeiro ano de uma concessão são realizados os trabalhos iniciais, tá? Os serviços iniciais, que é justamente tapa-buraco, corte grama de talude, sabe? Serviços mais para recompor o passivo de conservação da rodovia. Não tem investimento, não tem obra, não tem ampliação. As ampliações vão acontecer depois do primeiro ano de obra, tá? E no primeiro ano também são feitos os projetos das obras que vão começar no segundo, tá? Então, a gente ainda tem esse ano aqui, tá?
de impacto naquele primeiro número. Vamos pensar aqui que o EVTE é uma referência, o leilão é um número firme, tá? Para aquele momento. Mas vamos comparar aqui, ó, o número firme do leilão com o número firme da primeira contratação de obra. Nós estamos falando de quase 2 anos. Aqui 6 meses, aqui 1 ano. Tá? Entre contratar a obra e entre começar, a gente volta, né? Esse ciclo aqui desses 2 últimos quadrinhos, vamos pensar que é a mesma coisa desse ciclo aqui, tá? Que é a obra rodando e os índices de reajuste anuais, tá? Então a gente já sabe que daqui para cá já tem um risco de perda inflacionária, tá? Nós tem o risco de os preços da obra não serem suficientes para a construtora comprar os insumos, contratar as pessoas, contratar as empresas especializadas e executar o contrato. Aí volto lá no começo. Preço errado, obra não termina. Cabe quem está estudando o preço perceber esses riscos e tratar quando a gente está com o orçamento na mão, quando a gente está estudando, quando a gente está analisando e está pensando nisso, tá? E a gente pensa orçamento, a gente pensa custo, tá? A gente tem que saber tratar esse problema, tá? Para que ele não permaneça presente no nosso projeto, tá? Se eu estou montando o EVTE, tá? Eu preciso falar para o poder concedente. O poder concedente, a gente precisa, não pode atualizar pelo índice, eu preciso trocar a tabela ciclo. Chega no leilão, eu falo, o investidor, o operador, eu não posso usar o EVTE como referência, porque depois eu não contrato essa obra no valor de mercado. Tá? Além dos custos de insumos, existem diferenças metodológicas entre um EVTE e um leilão, que é um orçamento para mercado privado, que as regras mudam. O custo direto de um projeto pode até ser parecido, mas os custos indiretos são diferentes. O BDI de construção, de construtora para o mercado privado, ele é diferente. A transferência de riscos para o mercado privado, né, uma concessionária contratando uma empresa privada para fazer a obra, existe uma transferência de riscos muito maior. Isso a gente só consegue entender porque a gente está no mercado e está dia a dia respirando isso. Tá? Uma construtora que está contratada pela administração pública e teve um prejuízo que é uma questão, um fato extraordinário, o insumo subiu muito, ele vai lá no administração pública e faz um aditivo, corrige aquele preço e resolve, segue a vida. Vai fazer isso para uma concessionária. A concessionária, não, você fechou o preço comigo nesse valor, você tem que fazer a obra. Tá? As leis são diferentes. Tá? Na administração pública, o contratado tem direitos que ele pode pedir. Até o contratante fala, cara, eu entro até na justiça, não tem problema. Trata lá e se a justiça mandar eu pagar, eu pago. Agora, você vai na justiça para uma concessionária pública. Você não contrata mais nenhuma obra com o teu cliente. Não, e aí Os aproveitar cenários dois são todos ganchos. diferentes, né? Ele tem o direito, mas não pode ser porque houve uma inflação tradicional. Tem que ser porque houve alguma coisa completamente extraordinária. Depois ele Exato. tem que comprovar os efeitos. E o terceiro ponto é, a justiça vai levar quanto tempo para dar isso? 3, 4 anos. E até lá o que o Exato. cara faz? Então, esse ponto que você está falando, assim, do cara antever um pouco do que vai acontecer no movimento inflacionário é fundamental para você contratar uma obra. Deixa eu pegar já o E gancho do ponto que o Daniel trouxe. Eu tenho uma dúvida, aí, André, queria discutir isso um pouco com você. Não sei se está no momento ou deixar para o final. Pode ser? pode falar. Não, pode falar. Se tiver no slide da frente, eu te falo. Tá. Quando a gente fala de variação inflacionária ou um evento extraordinário que faz um insumo ser prejudicado, qualquer outra coisa, e aí quando o Daniel fala, e eu concordo com ele, que na apresentação ali da proposta, o ideal é o empreendedor, vamos dizer assim, o dono de construtora, o setor comercial, prever ao máximo eventos futuros, né, para conseguir compor um preço que atenda, que siga uma realidade ou uma tendência. Só que isso na prática, quando você prevê muito, você acaba se tornando um pouco competitivo, porque os seus concorrentes talvez não façam esse estudo, porque esse é um estudo técnico e evoluído, né? Como você
a minha pergunta é a seguinte: como você faz essa previsão futura, fazer uma análise macroeconômica ou microeconômica para prever isso no custo, ainda assim se tornando competitivo? Não sei se eu fui claro na minha pergunta, Foi. mas André, tem essa eu vejo dúvida. duas formas, né? Duas formas. Se quem vai ser contratado para fazer a obra perceber que existe um risco, ele tem que colocar esse risco na mesa, ele não pode assumir para ele. Porque pode acontecer duas coisas. Se ele assume para ele e só coloca na proposta dele, ele vai perder competitividade, tá? Ou se ele coloca e ele perde competitividade, ou se não ele assume e não coloca no preço para não perder competitividade e aquele risco acontece, ele vai perder dinheiro. Tá? Então, o que precisa ser feito é discutir a situação, discutir o risco. Tá? No mercado privado, principalmente, isso acontece, tá? Isso é incentivado. Existem revisões e revisões de proposta a partir da primeira que é apresentada. E aí, a partir do momento que a contratante começa a equalizar as propostas, entender as diferenças, vai falar, pô, por que que você colocou o aço mais caro do que o outro? Todo mundo compra o aço no mesmo lugar, no mesmo preço. As diferenças são mínimas. Aí ele entende que ele está embutindo um risco aqui de alta que ele está percebendo e eu não. Então ele volta, porque vamos dividir esse risco. Tira esse risco do teu preço, né, para eu pagar a obra mais barato, porque o risco de toda forma vai ser meu. Pelo menos eu considero ele uma vez só no preço, não duas, não é? Então eu acredito que a forma de mitigar é justamente você trazer e você evidenciar. E a forma de quem está. Isso eu falo do lado, na visão do contratado. Sempre trazer, sempre questionar, sempre pontuar, enquanto não assina o contrato. Você não é obrigado a assumir a obrigação que você sabe que você vai perder dinheiro. Do lado do contratante, ele ter essa percepção, aí depende da linha estratégica do contratante. Ele fala, não, eu vou passar logo esse risco para o meu contratado e é problema dele. E ele se cerca do contrato para poder garantir que aquele risco fique do outro lado da mesa. Ou ele pode ser mais cuidadoso, pensar, não, isso aqui, se eu vou dar o exemplo do aço, né? O aço é muito característico que em 2022, 23, se eu não me engano, ele subiu quase 100%, cento e tantos por cento. Era muito comum a construtora tem atualização de proposta, mercado privado. Aí, olha, eu não vou assumir a alta do aço. Eu assumo até essa banda aqui de mais 5%, mais 10% é o que está no preço. Mais do que isso, você tem que pagar. Tá? Então, existe essa divisão de riscos, ou existe o caso, fala, não, o contratante fala, deixa que o aço eu compro. Você assume o risco das quantidades que estão no projeto, tá? Mas o risco do preço é meu. Tá? André, Então, posso. pode. Andrés, deixa eu trazer aqui uma ideia sobre isso. Esse ponto que o André perguntou e que o André respondeu, tem uma coisa muito legal que é o seguinte, né? Risco é custo. E é um custo parcialmente conhecido de acordo com uma estratégia de gestão sobre esse risco. O maior erro das pessoas é simplesmente não estudar, é ignorar. As Exato. pessoas, elas sequer olham para o risco. E aí, quando ele ocorre, as pessoas ficam tentando achar subterfúgio para gerenciar ele. Se eu fizer uma análise de risco anterior, eu posso não ter uma medida efetiva de tratamento, mas eu passo a ter um teor de conhecimento desse risco. E esse teor de conhecimento vai me permitir antever movimentos, antecipar fatores de compra ou mudar formas de contratação. Como a André falou, olha, eu assumo o risco da quantidade e você assume o risco do preço. Num contrato público, que eu não tenho essa flexibilidade, mas eu posso, por exemplo, começar a criar documentação caso isso vá acontecer. Ou eu posso mexer dentro do meu BDI, no meu critério de despesa financeira e fazer uma compra antecipada. Eu aumento o meu estoque, mas eu me protejo de um fator inflacionário. Então, você tem 50 possíveis soluções, mas qual que é o maior problema? As pessoas não olham isso. As pessoas vão participar de uma obra, pegam a licitação, pegam o orçamento, né, produzido, fazem o cara crachá dele e determinam o preço. Mas aquilo que o André falou no começo, né, do Baruf falou no começo, esse preço ele é uma fotografia daquele momento, ele vai mudar.
Eu não sei quanto e eu não sei para que lado, mas ele vai mudar. Então, eu acho que eu preciso entender que é um risco, e esse risco pode ser ou não tratado, mas ele tem que minimamente ser conhecido. E uma vez conhecido, eu consigo gerenciar ele melhor. Eu acho que é importante também, Daniel, todo mundo precisa entender que ele muda, né? Todo Muda. mundo precisa entender que o preço muda. O tempo Não, muda não o adianta preço você e muda os acreditar. fatores de risco também. Se você acreditar que o orçamento é verdadeiro, o orçamento que foi feito há 6 meses atrás, você está enganando a si mesmo, porque ele não é, É. né? E aí você tem, né? Por exemplo, você pode ter uma simples, abre aspas, simples revisão orçamentária daquilo que falta, que vai te dizer o quanto, neste momento, seria necessário você terminar aquela obra, mas isso também vai levar tempo. Mas você tem outras ferramentas, então, para repensar de projetos. Poxa, e se eu trocar essa tecnologia? E se eu aumentar uma camada de subbase, aumentar uma compactação de solo e reduzir as minhas camadas X, Y, Z? Então, você sempre tem um pool de soluções enorme na mesa. O problema é o seguinte: o cara que está olhando o orçamento, que normalmente não existe esse cara depois da contratação, está dentro do escritório. E o cara da obra, da operação, está tocando pau na obra. Então você tem um distanciamento de informação. O cara da obra tá puto, porra, o preço aumentou, eu não consigo fazer. Mas alguém do escritório pode conhecer uma solução, mas ninguém se conversou. Então você tem que ter, né, um pouco de conciliação de informações. E isso é uma coisa muito importante. Muitas vezes, assim, a cada 6 meses, por exemplo, meu, para esse projeto, o que que eu vou fazer nos próximos 6 meses? Ah, essas etapas. Dá para melhorar alguma coisa? Dá para eu mudar alguma solução? Dá para eu antever alguma etapa de compra? Dá para eu fazer um spread financeiro para antever aquele fator que talvez aconteça? Qual que é o custo de um spread hoje? Cara, é baixíssimo, mas ninguém olha para isso. Agora, vai ver um contrato de, por exemplo, da concessionária com o poder público, com o poder concedente. Ele é todo redeado. O cara faz rede de 15, 20 anos. Por quê? Porque ele está se protegendo. Então, assim, as concessionárias cada vez mais atuam como um banco, né? Com uma inteligência financeira muito grande. Enquanto os empreiteiros, eles costumam ainda seguir aquela carreira do, porra, eu vou executar. Cara, nessa ele quebra a cara. Ele tem que evoluir esse poder negocial dele de conhecimento financeiro. E aí entra o risco, a atualização orçamentária, etc. Exatamente. Trazendo um ponto, até para fechar o tema, André, desculpa me estender um pouco, esse tema é importante. O executor ele pensa muito na estratégia cronológica, do recurso estar no tempo certo, mas falta um pouco esse entendimento temporal, né? E aí, Do então, mercado. assim, resumindo, a gente está falando aqui, a gente tem a variação quantitativa, a gente tem a variação preço e a gente tem a variação temporal da aplicação do reajuste que talvez não pega esse aumento de preço, como você mostrou naqueles dois gráficos iniciais. Então, eu acho que, concluindo aí que o Daniel trouxe, a questão da análise de risco para entender e tentar reduzir ao máximo esses três fatores, ela é fundamental até na apresentação da proposta, né? Exatamente. E sabe, tem que ter uma mudança de cultura na mente das pessoas que trabalham com gestão de contrato, de infraestrutura, tá? Não estou falando de contrato público. E a infraestrutura mudou a balança. Infraestrutura, alguns anos atrás, ela era 70% público e 30% privado. Mudou. Hoje inverteu. Hoje é 70% privado e 30% público, tá? Privado não tem imprevisibilidade. É o preço e acabou. É o combinado. O combinado não é caro. Ninguém gosta de pleito, ninguém gosta de discussão de preço depois que o contrato está assinado, sabe? Então, assim, e por outro lado, a discussão, a janela, né, para se discutir as coisas, o diálogo é mais aberto, tá? Então, precisa haver uma mudança de mentalidade das pessoas que discutem contratos ou que analisam contratos, de realmente discutir enquanto ele não é assinado, tá? Não tem depois eu resolvo. Não tem, eu vou fazer um aditivo. Não tem, eu vou colocar um pleito. Não, não existe isso no mercado privado. Isso aí é caminho para dar errado a relação, sabe? Ninguém quer. O contratante quer assinar um contrato de obra e chegar no dia a obra está pronta, tá? Porque o concessionário ele tem metas de entrega da obra para o tráfego, ele tem metas de universalização do saneamento, ele tem prazo para colocar o trem em carga, né, no trilho.
Tem tudo isso. Ninguém quer chegar, putz, eu não consegui terminar a obra porque o aço subiu, então você paga aqui o meu pleito do aço e eu termino. Não existe isso. E com essa privatização, né, André, tem uma consequência. Eu vou dar um exemplo de um cliente, um exemplo super atual. Uma empresa muito grande que trabalha com várias concessionárias brasileiras, tem 4 processos por reequilíbrio e um processo de indenizatório contra uma grande concessionária do estado de São Paulo. Essa concessionária recentemente foi privatizada. Ligaram para o cara e falaram o seguinte: olha, eu vou licitar 2 bi esse ano. Eu tenho várias obras aqui que nós queremos muito convidar vocês. Se você encerrar os 4 pleitos, os 5 pleitos, a gente vem para a mesa. Se você mantiver um deles, você nunca mais trabalha com a gente. Mas os caras me ligaram, e aí? Cara, decisão de Negocia. negócios. Decisão de negócio. Não, 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 É não sou eu negócio. que posso dizer isso. Agora, sim, o cara vai ficar 10 anos na justiça brigando por um valor e nunca mais vai trabalhar com aquela empresa? Provavelmente Pois não. é. Então, todo o pleito, toda aquela estrutura que foi pensada foi para o saco. Porque o cenário mudou por causa da Não existe. privatização. Exato. Mudou. Exatamente. É outro jogo agora. Bom, falando aqui em concessões, tá? Esse gráfico aqui eu vou explicar um pouquinho o jeito que ele funciona, mas vai ficar fácil de entender, tá? Senão ele não vai ter graça. O que que acontece, tá? Esse gráfico ele mostra o nível de variação de preços em períodos de 2 em 2 anos. Por que que eu quero mostrar isso? Porque eu sempre tenho aqui uns 2 anos entre sair um EVTE e um contrato assinado. Perdão, um leilão acontecer, certo? Então vamos ver o que que acontece entre um EVTE e um leilão. Sempre que eu olho um número aqui nesse gráfico, ó, um ponto nesse gráfico, eu estou olhando 2 anos para trás, tá? O que que significa nesse ponto aqui, ó? Esse ponto aqui diz que o IBGE, o INCC, nos últimos 2 anos variou 20%. Tá? Aqui ele diz para mim, ó, que o índice DENIT produtos siderúrgicos de 2 anos antes do março de 2018 variou um pouco mais de 30%. Então, estou sempre olhando no retrovisor 2 anos, tá? O que que isso traz para mim? Ele traz a análise seguinte: se eu reajustar o capex do EVTE por índice, aonde que o índice não está conversando com a realidade? Vou repetir. Se eu reajustar o capex do EVTE por índice, aonde que o índice não está refletindo a realidade? Então, quando eu tenho aqui por índice, ó, você vê que quando eu olho o INCC e tal, é meio flat, né? É um negócio que vai devagarinho, volta e tal, porque ele é um índice geral. Na média, quando eu olho índices gerais, as variações são leves. Quando eu olho o longo prazo. Quando eu olho o curto prazo, de um mês para o outro, às vezes a variação é alta, de um ano para o outro, a variação é um pouco mais alta. Mas quando eu olho 2 anos para trás, as mudanças não são tão bruscas. Porém, hora que eu olho aqui, ó, aço, produtos siderúrgicos, olha o que aconteceu com o aço. Primeiro ele caiu aqui em 2016. Então, se eu tivesse aqui com o EVTE, um leilão acontecendo em 2016, com muita estrutura, o que que ia acontecer? Opa, o CAPEX que está lá no EVTE, ele está melhor do que o mercado hoje. O meu orçamento vai refletir um custo de aço menor do que o governo pensou. Ou seja, ele tem um risco menor do preço. Ou, se eu tenho aqui o índice de pavimentação e de ligantes betuminosos, se eu tenho ele dentro da faixa de variação dos índices gerais, significa que os índices gerais também estão bons. Eles estão refletindo aqui a alta de preços, ou a variação de preços em 2 anos, também dos insumos que são representativos numa concessão de rodovias. Tá? Só que olha o que aconteceu em 2018, olha o que aconteceu em 2021, por conta dos efeitos da pandemia. Então, se eu tinha lá um edital que foi produzido em setembro de 2000, perdão, foi produzido em setembro de 19. Em setembro de 21, ele reajustado pelo INCC, ele chegaria aqui com um reajuste de 20%. O aço subiu 130%.
os índices de pavimentação e ligantes biduminosos estavam com uma alta mais acelerada do que os índices gerais. O que ia acontecer? Olha, o cara não estudou, entrou, pô, ficou com um compromisso totalmente furado. Tá? Depois tem que, até fazer a obra, tinha que fazer o quê? Torcer para o preço do aço voltar, né? Só que não voltou. Então, isso é que mostra as variações, tá? Só ilustrando um pouquinho, tá? Variações conforme índices gerais em 2 anos. Aqui eu estou mostrando 20%, né? Lá em 2016, 10% em 2018, e essas variações aqui, variações de acordo com índices específicos, tá? De produtos siderúrgicos e pavimentação, por exemplo. A linha azul variou no período de 2 anos dentro da faixa ali dos índices gerais. Produtos siderúrgicos, lá em 2018, variou muito acima dos índices gerais. A pavimentação também, ó. Pode parecer pouco aqui no gráfico, porque a escala aqui ficou prejudicada por conta do aço, né, que subiu 130%. Só que nós estamos falando aqui de 10 para 15, tá? Eu estou falando de 10 para 15. 5% a mais num plano de investimentos é muita coisa. Você ficar com 5% do preço defasado. Né? Significa que você tem que criar uma competição em que as construtoras reduzam 5% ou dos custos ou do seu lucro. Isso não acontece. A hora que você tem um choque de realidade, né, de quem estuda projeto e precifica com consciência, os preços chegam, tá, em valores parecidos, né? A competição vai acontecer, se alguma empresa tem um equipamento que produz mais, se alguém planejou melhor a obra, vai fazer a obra num período que não tem chuva e tal, esse tipo de coisa é que define se uma empresa dá mais desconto do que a outra, tá? Quando a gente está quando a gente extrai o fator ignorância e o fator irresponsabilidade da equação. E aí, isso aqui, numa fotografia de uma formação de preços, aonde que isso dói, né? Aonde que isso impacta? Imagine que eu tenho aqui numa formação de preços, tá? Desde a base, projeto de engenharia, obra mobiliza, tem o custo de canteiro, tem administração local, tenho boa parte aqui da obra que é o custo direto, né? Que são os insumos referentes ao projeto que está sendo implantado. Aí eu tenho a administração central, riscos, seguros e tal, que normalmente é o BDI da obra, tá? Se o custo direto, naquele período de tempo, ele muda, porque a inflação reflete muito mais aqui, né? Eu estou falando disso aqui. É isso aqui que acontece, ó. Esse aqui, o custo direto aumenta e o lucro da obra diminui. É isso que vai acontecer se você tem uma proposta. Aí eu estou falando tanto de concessão quanto de obra, tá? Aqueles dois gráficos que eu mostrei no começo são assim, isso aqui se aplica naqueles dois gráficos que eu mostrei no começo. Se o custo aumenta, o lucro diminui. Se o lucro diminui a ponto de virar prejuízo, o próprio contratante está em risco de não ter a obra pronta. Então, assim, é um perde-perde. Preço errado é um perde-perde. Todo mundo perde. Certo? Dúvidas, pessoal? Dúvida, comentário, observações, percepções diferentes aí da minha? Pode falar. Então, vou seguir aqui. Eu vou trazer aqui alguns gráficos, tá? Que mostram. Aqui também, eu vou perder um tempinho explicando esse gráfico, tá? Para vocês entenderem as óticas de que eles estão mostrando nos seguintes, tá? Eu tenho aqui, nessas linhas, e aí eu quero até agradecer a Daniele aqui, que está na aula, tá? Que me ajudou a atualizar esses gráficos hoje. Eu tenho aqui as variações em 3 meses, eu tenho as variações em 6 meses, que é a linha laranja, e tenho as variações em um ano, que é a linha azul. Vamos observar aqui, ó, de maneira geral, que quando eu olho um ano para trás, eu tenho uma sensação de maior estabilidade de preços. Quando eu olho 6 meses para trás, os preços são mais voláteis, tá?
Eles pegam uma tendência e seguem aquela tendência por um tempo. Invertem a tendência e continuam na tendência, tá? Eles são um pouco mais voláteis, mas não são tão voláteis. Agora, quando eu olho 3 meses, olha a volatilidade que eu tenho. Subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu e desceu. E aí vocês olhem aqui, ó, as bandas de variação de preço. Quando eu estou olhando curto prazo, eu tenho uma banda que vai de 1 a 9, tá? Quando eu estou olhando sempre 3 meses para trás, tá? Quando eu estou olhando 6 meses para trás, essa banda aqui de variação vai de 2 a 7 alguma coisa, quase 8. Quando eu estou olhando variações anuais, eu estou indo aqui de 3 a 6. Novamente, eu volto lá para o lucro. Dá para você conviver com uma variação de 3 a 6, de 1 a 9, sem gerenciar essa variação, sem gerenciar esse risco numa obra? Tá? Enquanto isso aqui está acontecendo, ó, essa flutuação aqui, o que que ela está fazendo com o seu lucro? Uma hora você está com lucro, outra hora você não está. A hora que eu estou, a hora eu não estou. A hora tá, não está. Entendeu? Se você não gerenciar isso aqui, você está na sorte. Está trabalhando na sorte, está trabalhando no escuro. Tá? E isso eu estou olhando só pela visão do IPCA, tá bom? Que tem uma certa estabilidade quando a gente fala de variação de preços, tá? Aí, quando eu olho isso aqui no tempo, eu estou olhando o horizonte aqui desde janeiro de 23, então ele subiu 12%. Só para ter ideia aí do porte da variação. E eu tenho aqui agora, eu vou olhar, tem uns 8 índices aqui, tá? Dentro desse mesmo conceito, como que esses índices flutuam quando eu tenho horizontes de 3, de 6 e de 1 ano. IGPM, que é o que reajusta aluguel, olha o que acontece. Eu já tenho variações negativas. Interessante. Quer dizer que se eu tenho insumos na minha obra que eles são parecidos com a cesta que compõe o GPM, se eu escolher uma hora boa de comprar, eu posso ganhar com a inflação, não perder. Tá? E olha que ele ficou abaixo, ele teve uma variação negativa em períodos de 6 meses, em períodos de 1 ano. Tá? Então, se eu tenho insumos atrelados ao GPM, eu consigo fazer boas compras. Porém, passou o momento, ele passou a inverter a balança. Tá? E variações anualizadas chegaram a 15%, a 10% e a 5% aqui, 5, 7% quando eu estou olhando um ano de horizonte. Tá? Isso aqui, num histórico de tempo, o que que aconteceu com o índice, tá? Caiu, subiu e ficou lá em cima. Tá? Mas ele ficou 2% só acima do valor original lá de janeiro de 23. Mas olha só como eles oscilam diferente a depender da natureza do índice, tá? Agora, INCC, que é o que representa um pouquinho aí quando o nosso tipo de obra, quando eu estou falando de construção civil, tá? Não leva isso aqui para infraestrutura, não, que INCC não vale para infraestrutura, tá? Infraestrutura, cada projeto é um projeto. Eu tenho aqui variações de um ano que chegam a 9%. Então, ele veio, né? Na verdade, isso aqui pegou o efeito lá da Covid, porque essa série começa em 2022, e 2021 foi quando a gente teve a maior alta do INCC, por conta da alta do aço, do cimento e tudo mais, tá? Então, ele vinha alto já, caiu e subiu de novo, tá? E aí, ele sempre, o que que aconteceu? Depois aqui do pós-Covid, maior parte das vezes, oscilou para cima, e teve uma aceleração forte em 2024. Então, quem fez obra aqui, ó, em julho de 24, ficou exposto a uma inflação da ordem de 9%, 7%, de 4 a 9 por muito tempo, tá? Isso aqui corroeu o lucro da empresa, tá? Se as compras não foram bem planejadas, tá? Então, a gente está falando aqui de uma variação histórica de 13. Aí o custo unitário também, que representa um pouquinho a construção civil. Vocês veem a oscilação aqui, ó.
Isso fica evidente aqui no gráfico. Cai, sobe, ficou estável, subiu, diminuiu, subiu de novo. Dólar, totalmente instável. Tá? Parece uma montanha-russa, a variação do dólar. Tá? E aqui a gente vê isso. Ó. Se o dólar fosse 1 lá em agosto de 22, na hora ele subiu, hora baixou, depois voltou a subir, subiu de novo. Tá? E aqui eu já estou no patamar de dólar a mais de 5. Tá? O CAP, né, o cimento asfáltico de petróleo, também tem uma oscilação. Quando começou aqui o pós-Covid, ele estava em queda, tá? E depois passou a alta. Também isso aqui influencia demais os momentos de compra, tá? Quem não planeja compra de CAP ele tem uma super representatividade em projetos de infraestrutura, quem não faz um bom planejamento de compra de CAP ou discute os riscos com o contratante, está incorrendo em sério risco de tomar prejuízo. Aqui também o aço, né? Eu acho que é o último da série. Vou ver, tem mais um só. Começou em baixa, porque esse aqui é o pós-Covid, e também teve uma volatilidade bem grande, tá? Isso aqui a gente pode ver pela série histórica aqui. Começou em baixa, mas se eu pegar um ponto do meio aqui, né? Ele realmente oscilou aqui de 0,9 para 0,78. E agora está em baixa recentemente. A minha leitura é que o aço ainda baixa mais um pouco, né? Porque o que vai acontecer aí com essas sobretaxas, né, que a gente está vendo aí, a tendência é que o mercado, se não ocorrer nenhuma novidade em negociação aí dessas tarifas, o que vai acontecer é que as empresas brasileiras que exportam para os Estados Unidos vão aumentar a produção das empresas que já estão lá nos Estados Unidos e vão diminuir a produção do que está no Brasil. Tá? Estados Unidos tem a Gerdau tem fábrica lá, mais de uma. Arcelor, não sei se tem, mas também tem um mercado bastante desenvolvido lá em cima do aço brasileiro. Essa produção deve migrar para lá. O que vai acontecer? Vai ter uma maior oferta de aço no Brasil, a tendência é que o preço caia, tá? Por um tempo. Já Ô, estava. André, Essa semana eu já vi aí o pessoal falando de colocar em recesso, tá? saiu hoje a assinatura do decreto, né? Saiu E o hoje. decreto, ele mantém a taxação de 50% que era prevista para aço, mas Isso. ela concede isenção para ferro-gusa. Ou seja, eles estão levando toda a industrialização do aço embora. É Exatamente. exatamente o que você falou. Não, e lá tem fábrica, tá? E não tem fábrica pequena, não. O cara só precisa de Eu insumo. já, O insumo nós temos aqui. Ele vai receber o insumo com taxa zero é, e vai industrializar lá. eu já passei assim na frente de fábrica. Eu acho que Indiana tem fábrica da Gerdau. Acho que não sei se no Texas tem vários outros lugares lá. É, simplesmente vai aumentar. Ela vai produzir mais lá, né? Porque a matéria-prima é daqui, né? Vem daqui. E o nosso resultado, né? O lucro econômico sobre ela é ridículo. Exatamente. É isso. E aí, salário mínimo. Ah, isso aqui é super interessante, gente. Peço a atenção de todos. Salário mínimo funciona em escadinha, né? Fica um ano constante e chega no começo do ano ele sobe. Então, um 320, um 412 e um 518 são os últimos salários aí desde janeiro de 23. Ah, eu vou orçar uma obra no mês 10. Poxa, quanto que eu considero de previsão de alta do salário mínimo, sendo que a obra que eu vou orçar, ela vai acontecer o ano que vem e o salário mínimo novo já vai estar em vigor. Isso é uma dúvida de todo orçamentista, tá? Ah, eu vou considerar o 412, que ele embasa todos os salários lá da convenção, ou eu vou considerar alguma previsão? Eu vou dar a previsão aqui para vocês. Eu fiz uma correlação aqui do salário mínimo com diversos índices de inflação. E o salário mínimo ele tem uma boa correlação com o IPCA, só que a relação não é direta. Se eu pegar aqui a variação anual do IPCA de janeiro e comparar com a variação do salário mínimo dos últimos 3 anos, olha que coisa interessante.
A variação do salário mínimo do ano, ela é 50% acima do IPCA. Então, se eu tenho IPCA de 4%, quanto que... Por exemplo, então, imagine que eu estou em setembro. Faltam 3 meses para publicar o salário mínimo. E eu quero fazer o meu orçamento com preço já considerando algum reajuste. Quanto que eu considero? Eu pego a variação anual do IPCA desde setembro até o último ano e coloco 50% a mais. Tá? É uma boa correlação. Normalmente, aqui, ó, então, historicamente, é 150% do IPCA, tá, gente? Anotem isso aqui, que isso aqui faz uma super diferença nos seus orçamentos, tá? Aí, eu tenho gráfico, eu vou virar para o Excel aqui, tá? Tem um gráfico aqui que eu até chamei de observatório. O que que a gente olha, tá? Através desse gráfico aqui. Cadê? Aqui. Pronto, tá aqui. O que que a gente olha com esse gráfico aqui, ó? Eu tenho em linhas pontilhadas os índices gerais e eu tenho em linhas contínuas os índices setoriais, tá vendo? Ó? Tá aqui, pavimentação, pavimento de concreto. Eu puxei lá do DENIT, tá? Ele pega meio que por grupo de serviço de uma obra de infraestrutura. Olha só como que fica, se eu olhar a variação desde janeiro de 22, dos índices gerais. Aqui o diesel também está considerado como índice geral, tá, gente? Essa escada, esse troço maluco aqui é o diesel. Mas na hora que eu olho aqui os índices gerais, que são INCC, IPCA e IGPM, em comparação, por exemplo, com esse cara aqui, ó, a linha amarelinha, que é sinalização horizontal ou pavimento de concreto, um desses aqui. Teve momentos, ó, que esses índices estavam muito acima dos índices gerais. E eles ficaram acima dos índices gerais por muito tempo, ó. Então, 2022 inteiro, os índices de infraestrutura ficaram acima dos índices gerais. Os índices gerais foram meio que alcançar os índices setoriais aqui, ó, lá em 2024. Tá? E o diesel ficou essa loucura aqui, ó, hora acima, hora abaixo. Quando eu olho o cenário desde 2023, a situação também é uma bagunça. Deixa eu filtrar menos coisa aqui, peraí. Infraestrutura só. Vou deixar os gerais e a infraestrutura. Fica mais limpo, pronto. Fica mais limpo o gráfico. O que que acontece aqui, ó? Os índices gerais, o IPC, o IGPM cai, terraplenagem cai, obras de corrente meio ambiente cai também, obras complementares de meio ambiente cai, e o resto fica meio estável, tá? E aí os índices gerais, IPCA e INCC, estão acima do mercado da construção. Tá? Mesma coisa acontece aqui, ó. Então, se eu tenho lá uma obra que foi orçada em janeiro de 23, por sorte, tá? Se eu não tivesse orçado essa obra e tivesse adotado a variação do IPCA para atualizar o valor, eu estava coberto, certo? Inclusive, estava a favor da segurança, porque se minha obra tivesse muito equipamento, olha o que aconteceu com o diesel. Ele caiu de valor. Porém, se eu sou um contratante, eu estou me ferrando. Porque eu posso muito bem pedir para as construtoras atualizarem a proposta, elas vão demorar aqui uns 3, 4 meses para atualizar a proposta e eu vou comprar essa obra mais barato. Olha só, todo mundo tem que ficar ligado. Não é só a construtora que pode perder dinheiro. A contratante também pode comprar melhor, tá? Desde que ela saiba interpretar o que está acontecendo com os insumos, tá? E aí, quando a gente vem aqui para 2024, né? A gente está o ano inteiro, aqui eu estou indo até junho de 25, ó. O que que acontece? Os índices gerais, eles estão, via de regra, acima dos índices setoriais. O que que isso aqui mostra, tá? Nós estamos em junho de 25, então esse gráfico aqui, graças ao NDL, ele está super atualizado. Então, o que que acontece aqui, ó? O contratante tem que ter atenção. Ele tem que pedir para atualizar a proposta, que ele pode comprar a obra mais barato.
Se ele fez um orçamento lá de referência há um ano atrás e está atualizando pelo IPCA, pelo INCC, ele está fazendo um mau negócio. É melhor ele pedir para as construtoras atualizarem proposta antes de contratar a obra, tá? Você vê como é que isso dá estratégias diferentes a depender do ponto de vista de quem está analisando, tá? E também para a construtora, ó, se pegar aqui o fevereiro para cá, todos os índices meio que caíram, ó. Drenagem caiu, terraplenagem caiu bastante, por conta do diesel, né? Terraplenagem caiu, não, na verdade, GPM. Terraplenagem caiu, obra corrente caiu, então, assim, os preços, de certa forma, em 2025, eles estão desacelerando, tá? Não estão desacelerando num nível que volte ao que era em 2024, tá? Mas eles meio que deram uma desacelerada no primeiro semestre. Ok? Dúvidas aí, pessoal? André, só complementando aí, tudo bem? Boa noite. Ô, Alexandre, fala aí, cara. Só complementando aí, isso é importante mesmo, mas só um exemplo que aconteceu com a gente essa semana. A gente pediu para poder atualizar, não, mas vocês estão com o índice aí de maio. Atualiza, traz para a database de agora. Quando a gente jogou para a database agora, estava dando deflação. Aí quando É a isso gente aí. lançou isso, ele falou, não, deixa a deflação não, deixa só um. Então é um exemplo do que aconteceu com a gente e realmente o que está apresentando no gráfico aí é exatamente o que está acontecendo no mercado. Exatamente. Exatamente, né? Não, cara, os números não mentem, viu, Alexandre? É só a gente saber olhar. Bom, e aí eu vou dar uma aceleradinha aqui, não sei como é que vocês estão de paciência aí, mas eu tô com pressa, tá? Premissas que paramos aqui, né? Então, olhamos os índices, todo mundo ficou consciente aí de que índice não é a melhor alternativa, né? Você atualizar qualquer orçamento com índice. Você precisa, pelo menos, entender a variação do índice específico, tá? E lembrando ainda que o índice o setorial, ele ainda tem uma defasagem por conta da pesquisa de preços. E ele tem uma cesta que compõe aquele índice setorial, que não necessariamente é a cesta de insumos da sua obra, tá? E fique bem claro isso. Mas vamos falar aqui também, ó, agora que a gente falou de preços, vamos falar de outras coisas, vou passar rápido, tá? Porque isso aqui dá um outro webinar só disso. Mas eu vou falar aqui de outras premissas que também se alteram com o passar do tempo, tá? Vamos lá. Pluviometria e praticabilidade. Você começar uma obra na chuva e no seco é outro custo, completamente diferente, principalmente custos de mobilização, histograma, você vai ter um histograma diferente, tamanho de canteiro, tamanho do refeitório que você vai ter que montar na obra, tamanho de sanitário, vestiário, depósito, tamanho do tanque de diesel, consumo do diesel que você vai gastar por ano, por mês. Muda tudo, muda tudo. Simplesmente de você sair de um mês que chove para um mês que não chove, tá? Então, mudança de cronograma, mudança de data de ordem de serviço. Faltou escrever aqui, mas assim, mudança da data de entrega da obra. Às vezes você não muda a data de OS, atrasa o processo de contratar a obra, mas você não muda a data de entrega da obra. É outro cronograma. Disponibilidade de equipamentos de pessoal. Uma empresa pode ter um equipamento no momento e 6 meses depois ele ganhou uma outra obra e não tem mais aquele equipamento, ele vai ter que alugar. Aí vai alugar é outro preço. Às vezes não está disponível. Então é outra. Isso aqui é uma modificação de mercado que fatalmente acontece com o tempo, tá? Modificação da situação local. Você pode ter lá uma degradação do lugar, você pode ter uma obra provisória que alguém fez e você precisa considerar isso no orçamento. Mudança de taxa de juro e custo de oportunidade, tá? Toda obra tem fluxo de caixa negativo por pelo menos 6 meses, 8 meses. Se você tem uma alta na taxa de juros, como a gente está vendo agora, você pode ter um custo financeiro muito mais alto do que você imagina para sua obra, tá? Se você tem um orçamento feito num mês e depois vai negociar para fechar a obra 6 meses depois. E outra coisa também é a disponibilidade de caixa e concorrência com outros contratos dentro da mesma empresa, tá? Vale tanto para quem está contratando quanto para quem vai fazer. Se a empresa está com muita obra, ela vai
ela vai ter menos energia para a sua. Tá? Então, de um momento para o outro, em 6 meses, em 8 meses, em um ano, esse cenário muda de empresa para empresa e muda mesmo, tá? Ou você pode, por bem ou por mal, pode ter empresa que estava com muita obra, terminou e está tá com equipamento ocioso, pode mobilizar mais rápido, dar desconto, tudo isso muda. E o que na prática essa mudança implica? Implica em você atualizar o orçamento, tá? Orçamento velho não vale. E orçamento fica velho a partir de 3 meses, tá? Para não falar um dia, tá? Porque senão é muita loucura. Mas a partir de 3 meses, 4 meses, o orçamento você pode considerar que já ficou velho, tá? A gente viu aí a quantidade de coisas que mudam num horizonte de 3 meses, tá? Muda coisa de 8% para cima, 20% para baixo, 20% para cima, é uma loucura, tá? E aí, só para dar um exemplo aqui de pluviometria e praticabilidade, quando eu tenho aqui, imagina que eu tenho uma praticabilidade aqui de 35 horas por mês, no mês que chove, e eu tenho uma disponibilidade aqui de 147 horas por mês no mês que não chove. O que vai acontecer? Eu vou precisar, numa situação de 3 equipes para fazer a obra e outra eu preciso de uma equipe só. Tá? Isso aqui eu vou falar para vocês que não é, isso aqui só acontece de vez. Não, acontece em todas as obras, tá? E acontece, a depender do local do país, acontece de forma diferente. Aqui eu tenho um gráfico de pluviometria de São Luís. Chove muito do mês 2 ao mês 6. Quer ver o que acontece em outros estados? Aqui é o São Luís, né? Em Brasília, tá? Chove até o mês 4, depois não chove, depois do mês 10 começa a chover. Porto Alegre, chove direto, tá? Completamente diferente, tá? Toda condição de obra que você vai estudar, você tem que levar em conta a pluviometria, tá? Isso tem impacto direto no custo, não é só no planejamento, não. E aí, para resolver, aí estou encaminhando aqui para o final, para resolver, tá, esses problemas, o que você precisa fazer? Atualizar os orçamentos, ou mantê-los atualizados, o orçamento que gerou a proposta, o orçamento que gerou projeções de CAPEX. Isso vai direcionar ações de renegociação, atualizar valor que você ofertou, reprogramação de contratação, pedido de reequilíbrio no caso de variações extraordinárias, né? Se você já assinou o contrato com o cliente público e aí, puxa, deu um estouro aí no preço de um insumo muito relevante. Você tem que saber disso e saber que tem instrumentos contratuais, jurídicos, para você tratar essas variações. Tá? Negociar com fornecedores, proposta firme apresentada por fornecedores trazem segurança ao preço, porém tem prazo de validade definido. Dificilmente em orçamento. O Luiz certo aqui, ó. Luiz, Márcia, Camila, que Oi, está aí, na área de suprimentos da Baruf aqui. Aqui. Vocês já viram proposta aí de fornecedor de orçamento, de serviço, material que tem mais de 30 dias de validade? Não. não, geralmente 10 dias, 15 dias, no máximo 15 dias. Pronto. Isso aí é quem está na linha de frente aqui, conversando com o fornecedor todos os dias, tá? Para fazer orçamento. Então, proposta firme. E o cliente final está querendo proposta de 60 dias, né? Que você segura a proposta de 60 dias. Exatamente, exatamente. Então, assim, é mais um risco que entre você fazer um orçamento e aquilo se concretizar, é mais um risco que todo mundo convive. Tanto quem vai fazer a obra quanto quem vai contratar, tá? Então, precisa, com frequência, atualizar a proposta ou negociar condições que mitiguem riscos de variação de preços. Isso pode trazer sempre segurança para o projeto, tá? Isso aqui eu já falei antes, ó, provocar esclarecimentos. Levantar problemas pode evitar problemas. Às vezes a gente quer, passa batida, porque isso aí depois a gente vê. Não tem depois a gente vê. Viu o problema, leva para a mesa e discute, tá? Quem está fazendo orçamento tem essa responsabilidade, sempre. Porque vou até fazer um paralelo aqui, é a mesma responsabilidade de um médico que faz laudo de imagem.
Se ele vê um problema grave, ele vai escrever no laudo. Tá? Se eu estou vendo um problema grave no orçamento, eu tenho que escrever, eu tenho que falar para o cliente, eu tenho que falar entre aspas, para o paciente. Cara, você tem problema, você tem que fazer outro exame, você tem que fazer outro, você tem que tratar melhor esse assunto. Isso aqui pode te dar muito problema futuro. Você não pode deixar passar isso batido, sabe? Então, não, quem está fazendo orçamento ou quem está liderando, né, um estudo, não pode deixar passar batido problemas que são relevantes para o projeto, tá? Levanta, comunica, explica, defende. A gente está numa posição sempre, né, a mais estratégica e a mais privilegiada para explicar o problema para os outros. Nós estamos montando o estudo. É sempre a gente que tem a prerrogativa ali, tá com as informações à mão, né? Então, não custa nada para a gente, o esforço é mínimo, porque a gente já está com tudo na mão, é só entender e explicar. Não tem segredo nenhum. Então, levantar problema pode evitar problemas, tá? Você pode evitar problema até de quebrar a empresa, ou de gastar mais dinheiro que você imaginou, ou de, sei lá, perder o prazo da obra, não entregar a obra no prazo que tinha que entregar, uma série de coisas, tá? Então, questionar o processo de contratação, se os orçamentos de referência estivessem desatualizados ou se os insumos subiram muito após uma proposta entregue. O equilíbrio dos preços beneficia tanto o contratante quanto o contratado. Discuta riscos, tá? Há insumos em que é interessante a opção por faturamento direto, no caso de contrato privado. Negociar essa condição beneficia o contratado, que deixa de assumir o risco pela variação de preço, e também o contratante pela eliminação de uma dupla precificação de riscos, tá? Então, é isso. Quando a gente fala de riscos. Corrigi o I aqui, tá? Reprograma investimento. Então, atuar no cronograma da obra pode resolver problema, dependendo do comportamento dos preços do insumo e em relação à periodicidade de reajustamento. Aí eu puxo aqui para aquele gráfico lá do começo, tá? Se eu tenho um risco muito grande de fazer aquele serviço ou fazer aquela medição num período em que eu estou muito defasado por conta da database do contrato, reprograma a obra, discute com o cliente, olha, eu vou fazer isso depois, porque eu estou com o preço errado, é melhor eu fazer depois do que ficar pedindo o reequilíbrio do contrato para você, sabe? Esse tipo de coisa se discute, sem problema nenhum. O importante para o cliente é ter a obra pronta. E ter previsibilidade, né? Então, trabalhar. Ah, outra coisa aqui, ó. Trabalhar planejamento e orçamento juntos não é otimização, é obrigação, tá? Essa frase aí eu escrevi hoje. Não existe orçamento sem planejamento, tá? Não existe. Se você não planejou a obra, você não faz um bom orçamento. Você simplesmente puxa a composição e atualiza insumos. Isso não é orçamento. O orçamento é saber prazo, recurso, canteiro, indireto, mobilização, desmobilização, pico, histograma. Aí, beleza. Aí você fez tudo isso, você vai fazer um bom orçamento. Tá? Se você não fez, você está correndo sérios riscos de ter surpresas depois, tá? Precifique a alta, tá? Considerar um preço futuro elimina o risco, mas também pode prejudicar a competitividade, tá? Uma exceção a essa regra é precificar alta dos salários, tá? Da mão de obra. Então, você precificar alta do dissídio não te prejudica a competitividade, te dá mais segurança no teu orçamento. Porque isso é uma coisa certa. Ah, eu vou prejudicar a competitividade? Você tem outros meios para não prejudicar a competitividade. Questiona o processo e todo mundo vai fazer a mesma coisa que você fez. Certo? E se você é contratante e ninguém falou disso, pode ter certeza que a conta vai chegar. Tá? Porque a hora que aumenta o salário, reflete no preço inteiro de uma obra, tá? Ou, por fim, chama a Baruch Consultoria. Vocês acharam que ia sair de graça esse webinar? Não, não sai de graça, não. Aqui, eu quero colocar à disposição de vocês uma empresa aí que já tem 20 anos de mercado, praticamente. A gente tem um time de 30 pessoas aqui especializadas em engenharia de custos, análise de riscos, e a gente tem estrutura e tem conhecimento
e postura para estudar de forma bem rápida obras que estejam para. Aí eu estou colocando 4 pontos aí, tá? Situações que com certeza todo mundo que está aqui está vivendo no dia a dia do lugar que você trabalha, tá? Se você tem uma proposta para entregar, um contrato para assinar, tem uma obra com menos de 30% de execução, porque se refazer o orçamento depois de 50%, 60%, pô, você não consegue reverter, é difícil. A gente só vai avalizar a sua tristeza ou projeto de interesse que já tenham mais de 3 meses de elaboração do orçamento, tá? Isso faz muito sentido você olhar também. Então, para hoje aí, tá, gente? Quem tiver aqui no webinar ou indicar, mencione aqui quando for mandar algum pedido para nós, tá? Se tiver algum projeto de interesse, claro. Mencione o webinar de hoje, tá bom? E quando for pedir alguma coisa para a gente, envia a planilha e os principais projetos. A gente não faz orçamento sem entender o projeto e sem entender a condição da obra. Beleza, gente? Era isso que eu tinha para hoje. Pô, André, muito legal. Particularmente, acho que você conseguiu dar uma visão de pânico e de seriedade do assunto. Acho que a jogada é essa, né? Jogar a merda no ventilador e deixar o pessoal ciente. Gostei muito. E, cara, parabéns mais uma vez por essa, pô, brilhante explicação. André, Fala, Link. olha aí, parabéns, mais uma brilhante exposição, clara, concisa, magnífica, mas do que você e o Daniel explanaram aí, me fica uma grande certeza. Primeiro que administrar, gerenciar é mais arte que ciência. É verdade. Segundo, gestão do risco é fundamental, é crucial, é básico. Se a gente observar muito do que vocês citaram, trata-se realmente de análise e gestão do risco. É a prevenção, é a antecipação de fatos futuros para a tomada de decisão no presente. Exatamente. E que é o que é orçamento, né, Link? A gente costuma dizer, né, André, que nós fazemos papel engenharia como ciências futuro. exatas e tecnológicas, e não tem nada de exato, André. Eu não sei quantos metros quantos metros cúbicos que eu vou escavando. Não é fácil. Mas é brilhante e me convence cada vez mais, né, da necessidade que as empresas têm de instituir a gestão do risco. Exatamente, Link. Se todo mundo tiver consciência, né, que precisa estar constantemente analisando o rumo, né, que o contrato está indo, que o projeto está indo, a gente vai ter menos problema no nosso segmento aí, né? A gente vai ter obras prontas, no prazo, bem feitas, e concessionário feliz e construtora feliz. Uma coisa interessante que o Daniel citou é que durante a execução da obra se faz essa análise e se buscam soluções de mitigação através de substituição de método construtivo, substituição de materiais, logística diferenciada, ou seja, mesmo durante a execução, essa análise é crucial para o sucesso do empreendimento, seja por parte do empreendedor, do contratante, quanto do contratado. E um outro aspecto que eu gostaria de ver com você também, basicamente, quando a gente faz o regime de contratação integrado, nós temos uma matriz de risco. Sim. Muito disso que foi citado aí está colocado lá e a grande maioria lá está como risco do contratado. É verdade. É verdade, Link. O pessoal, eles não gerenciam riscos. Eles simplesmente jogam para o colo do outro, mas eles esquecem que isso tem preço e que isso pode tornar um projeto inviável. Então, os caras simplesmente gospem o risco. Falta conhecimento, tanto por quem contrata, quanto pelos contratados de gestão de risco. Então, cara, brilhante, é isso aí. Mas eu entendo, Link, também que as empresas têm como é que eu vou dizer, uma rotina do dia a dia que às vezes a pessoa não consegue olhar aquela situação do dia a dia dela de fora. Ela está tão envolvida que ela não consegue parar para pensar, sabe?
Porque quando você começa, pô, o engenheiro tem uma obra para tocar, depois tem outra, é o cliente, é o projetista, é o equipamento. Você vai tocar a obra, você tem todo nível de problemas para gerenciar, né? Desde o vale do funcionário que caiu errado, faltando um dia, Pois é. né? Até o planejamento do seu cliente que ele precisa explicar para o acionista dele. O nível de problema é esse. E eu posso dizer também, André, como eu participo mais no campo, mais na execução da obra. É claro que eu entro às vezes no planejamento e orçamento, mas grande parte da minha carreira é no campo. A gente Uhum. sofre isso, ou a gente transfere para o orçamentista a culpa. Um outro aspecto que foi brilhante aí que você citou é o pensar fora da caixinha. Eu E pensava na todas verdade. essas implicações que nós temos visto agora no nosso entorno sobre as sanções que o Brasil está tomando, sobre toda a geopolítica, eu acredito que você até citou o preço do aço, que nós vamos incrementar a produção de aço fora do Brasil e reduzir aqui. A Sim, princípio, eu creio que a curto prazo nós vamos ter uma maior demanda que oferta e uma redução do custo. sim, Mas também no acho. médio e longo prazo vai haver redução de produção aqui e o preço Sim. volta a patamares mais elevados. Na verdade, o mercado fica menor, né? O mercado É, encolhendo é sempre ruim, né? Você anda para trás. no curto prazo, provavelmente nós vamos ter uma redução de custo. E é Sim, bom a gente aproveitar isso aí. exatamente. Mas, na minha visão, no médio e longo prazo, com demanda menor, menor produção e custo Exato. voltando outra vez àqueles patamares. Mas é isso. Só para concluir aí a questão das pessoas, né, que estão no dia a dia aí das empresas construtoras e concessionários, contratantes, as empresas de consultoria estão aqui para isso, né? Estão aqui para analisar as coisas de forma focada, de forma independente, com equipe, com estrutura, com propósito, e a gente só pensa nisso o tempo todo, né? Como melhorar o mercado, como melhorar a visão, a percepção de quem está nesse mercado, trazendo mais ferramentas, né, de análise para quem está lá. A gente tem essa consciência, né, de que a pessoa não tem tempo para fazer, e nós estamos aqui para ajudar, é só realmente trazer os projetos que a gente analisa e dar boas informações, boas análises. Beleza, gente? Fantástico. Eu agradeço, minha parte eu agradeço, foi extremamente elucidativo. Gostei muito. Parabéns também, Daniel, pelas intervenções. Valeu, Link. Obrigado, cara. Abraço a todos. Um É isso abração, aí. cara. Então, pessoal, vamos encerrar aqui. Eu quero agradecer a presença de todos. É, Estejam sempre acompanhando aí o que a gente traz de assunto, de tema, de convidados, tá? A ideia é sempre poder contribuir, como eu disse no começo, com o crescimento e o conhecimento aí de todos no mercado da infraestrutura, tá bom? Muito obrigado.